Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Sede santos como o vosso Pai no céu é santo. Irmãos e irmãs, essa solenidade, como disse no início da celebração, ela está intimamente ligada à comemoração dos nossos irmãos e irmãs fiéis defuntos, fiéis falecidos. Quando então estamos celebrando enquanto igreja triunfante, a igreja celeste, todos aqueles e aquelas que já contemplaram a glória de Deus. Nós, como igreja ainda militante neste mundo, nós precisamos fazer um caminho, o caminho de santidade, que o Senhor faz de convite a nós. Mas também ele disse no início da celebração da igreja padecente. É bom recordar a catequese, né? A igreja padecente é então o purgatório, tendo um estado de graça que Deus concede a nós para purificar da culpa do pecado e então depois ganhar o prêmio definitivo, o céu. Hoje, quando olhamos acima de tudo a segunda leitura, nos é dirigida da seguinte expressão: somos filhos de Deus e tão logo somos chamados à santidade. Finge que o padre não falou nada agora para vocês, eu vou lhe fazer uma pergunta. Se nós somos filhos de Deus, nós somos chamados a... Nossa, eu acho que ainda não ouviram a resposta realmente. Vamos lá. Se somos filhos de Deus, somos chamados à santidade, por ser filhos dele, sermos filhos adotivos. Mas o que é a santidade hoje, principalmente neste ano de 2021? O que é a santidade hoje e o que será a santidade daqui a algum tempo? A santidade é a relação do nosso interesse humano pelas coisas de Deus, e não o interesse humano somente pelo interesse humano. Ouvimos lá em Gênesis a escritura, né, de uma história, a história da Torre de Babel. A Torre de Babel, o povo queria chegar até Deus. Então construíram um grande prédio para se encontrar com Deus, desafiando a lei da gravidade, desafiando a lei da divindade, desafiando tudo para poder chegar a Deus. Essa busca de Deus pelas suas próprias forças humanas e não pelas forças divinas. Nós somos chamados a buscar, sim, a Deus, mas buscar as coisas a partir da força do alto, do desejo dele, que nós nos liguemos a ele. E para nós nos ligarmos a Deus, já temos um bom caminho já bem feito. Como? Participar da Eucaristia, na Santa Missa. Mas existem outras coisas que nós também podemos fazer e também tomarmos o cuidado para que então o nosso caminho de santidade não seja errôneo, que seja errado. Algumas pessoas vão dizer assim: Padre, eu já pago o meu dízimo, então quer dizer que daqui a pouquinho eu já estou lá no céu. Tem minha mansão lá conquistada. Será que eu estou pagando o dízimo para uma retribuição de Deus? Ou estou consagrando a Ele aquilo que é dele? A segunda atitude, cuidado da família. Eu cuido da minha família, padre. Coloco arroz e feijão em casa. Quando está em promoção, coloco carne, senão é ovo frito todo dia. Então,
Está cuidando da família? Está dando alimento, está sustentando a família. Mas no meio da família, quantas vezes diz um ao outro, eu te amo? Quantas vezes diz um ao outro, quero o seu bem? Quantas vezes diz um ao outro, quero a sua felicidade? Uma outra atitude que nós bem fazemos também é a nossa caridade para com os pobres. Mas será que nós estamos também fazendo a caridade para tirar selfies e postar nas nossas redes sociais? Tirar fotos e dizer o que eu estou fazendo para que o outro possa ver e falar: olha que pessoa caritativa. A caridade, como diz a Sagrada Escritura, o que uma mão dá, a outra não precisa. E por fim, uma outra atitude que também precisamos tomar muito cuidado é a questão da confissão, a reconciliação. Eu me encontro com Deus, faço a minha lista de pecados, vou até o padre, marco na agenda dele, faço lá a minha confissão. Mas a minha confissão feita naquele momento, ao sair dali, eu já mudei a minha vida? Ou eu continuei a cair no mesmo erro? Eu continuei fazendo a mesma coisa? Nós somos chamados à santidade, irmão. E através dessas 4 pequenas atitudes que destaco, e existem outras tantas, nós precisamos revisitar a nossa vida se de fato estamos vivendo completamente ou parcialmente. Se eu estou vivendo parcialmente, como eu busco a santidade? Eu preciso viver inteiramente. O Papa Francisco, na última segunda-feira, ele disse isto. Cito aqui o Papa Francisco. Os santos são aqueles que também nos acompanham no percurso da imitação de Jesus, que nos leva a ser pedra angular na construção do reino de Deus. O Papa Francisco vai nos dizer que nós somos chamados a ser pedra angular, e não pedra de tropeço para a vida das pessoas ou para a nossa própria vida. Somos chamados a ser pedra angular, pedra central de sustentação. Pedra angular é aquela que simplesmente vai viver na sua missão completa, pois ela é o centro em que precisa unir 2 colunas. E nós precisamos muitas vezes unir as nossas colunas, as colunas da nossa vida, as colunas para o nosso bem-estar, sociedade e na vida comunitária. Tanto que, para viver a santidade, suponhamos que vivamos totalmente os mandamentos, mas vivamos os mandamentos somente por viver, como ainda alguns domingos então refletíamos. A santidade é uma atitude, irmãos e irmãs, é uma atitude de amor que somos chamados a dar resposta. E santidade, ela deve ser assumida verdadeiramente por aquele que ama. Pagar o preço para ser santo é ser generoso e ir além de simplesmente mandamento, ir para além da complexidade da vida. Hoje, quando falamos de vida, em meio às tantas linhas psicológicas e problemas psíquicos que existem, será que nós também estamos bem vivendo a santidade, favorecendo que o outro, o irmão, a irmã, ele se sinta bem em meio a tantas dificuldades que a pandemia já colocou a nós? Mas, para caminhar no nosso caminho de santidade, eu coloco então aqui uma receitinha de bolo para todos nós, inclusive para o padre. A primeira coisa é viver a virtude da fé. A fé deste Deus que deseja de nós o bem, que deseja de nós a santidade, deseja de nós que vivamos o caminho dele. A segunda coisa é na nossa reconciliação com Deus.
ao fazer a minha reconciliação com Deus e com o próximo, viver ela de fato, de coração aberto, de amor completo. A Eucaristia, Carlos Acutis, servo beato, Carlos Acutis, ele vai nos dizer assim: a Eucaristia é a autoestrada para a cruz. É a autoestrada para a cruz. Carlos Acutis é um discípulo midiático do nosso tempo, jovem ainda, também chamado de jovem de calça jeans de sua época, que viveu a Eucaristia em primeiro lugar. Nós temos a obrigação de fazer o encontro com a Eucaristia todos os dias, ou pelo menos aos finais de semana, como diz o mandamento. Mas por que muitas vezes preferimos faltar às missas, deixar a Eucaristia de lado, do que colocá-la como centro da nossa vida? E, por fim, para viver então a santidade e participar dessa vida de Deus, é realizar o seu encontro íntimo com Ele, que depende somente de nós para alcançar este Deus. E termino ainda com mais uma fala do Papa Francisco, da última segunda-feira. Através então dos santos, a Igreja contempla a sua vocação e condição de uma humanidade transfigurada em caminho rumo ao reino de Deus. É através dos santos, da humanidade dos santos. Nós temos a nossa humanidade falha, temos a nossa humanidade pecadora, mas se nós reconhecermos a nossa humanidade e superar os desafios de nossa humanidade, estamos nos aproximando ainda mais de viver a imitação de Cristo e ser santo e ocupar ou um altar um dia ou até mesmo a glória dos céus. Rezemos.